Oi, o Agro Record News está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. O presidente Lula afirmou que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia vai ser assinado em 20 de dezembro. Neste semestre, o Brasil está na presidência do Bloco Sul-Americano e Lula colocou como prioridade a finalização do acordo com os europeus. O Parlamento Europeu precisa aprovar com votos favoráveis de 50% dos deputados mais um, o que pode ter resistências de países que questionam termos do acordo. A França é um deles. Agricultores europeus já protestaram várias vezes, dizendo que o acordo levaria a importações baratas de commodities sul-americanas, principalmente carne bovina, que não atendem aos padrões de segurança alimentar e ecológicos da União Europeia. A comissão negou que esse seja o caso. Depois de assinado, o acordo ainda deve levar alguns anos para ser discutido e então implementado. A França ela é tradicionalmente conhecida pelo seu protecionismo. Os argumentos também que a França usa contra o Brasil são argumentos de desmatamento, questões de vigilância sanitária, são itens que, na sua grande maioria, também acabam não procedendo, mas são fontes de pressão. Por um outro lado, se a gente pensar sob a ótica do consumidor, né, e pensando mais em produtos até industrializados ou semi, a gente pode imaginar que mais para frente nós teríamos mais ofertas, né, de vinhos, de queijos, presuntos, carros, equipamentos, produtos químicos, mas no fundo a gente também precisa decidir o que o Brasil quer fazer como país, se ele vai continuar exportando minério ou se ele vai começar a produzir, porque afinal de contas a União Europeia inteira está de olho nas nossas terras raras. Nossa produção de queijos, né, que é uma estrutura artesanal extremamente premiada, será que nós teremos mercado na Europa para a nossa produção de queijos? Ou só a gente vai importar e prejudicar aqui internamente? Então é importante discutir isso. A produção de vinhos, por exemplo, será que para a Argentina, para o Uruguai, também vai ser interessante ter uma entrada de vinhos europeus lá? Será que eles também vão conseguir exportar o vinho deles? Então, por isso que cada segmento precisa ser ouvido, escutado, e é por isso que esse processo é lento. Malásia e República da Coreia abriram mercado para produtos brasileiros. Grãos secos de destilaria, amêndoas de Macaúba e noz pecan do Brasil serão exportados para esses países. Em 2024, a Malásia, que tem mais de 35 milhões de habitantes, importou 1,2 bilhão de dólares em produtos agropecuários do Brasil. Agora, as autoridades fitossanitárias do país autorizaram a importação de DDG, coproduto da produção de etanol a partir de grãos, sobretudo milho, com elevado teor de proteína, energia e fósforo, utilizado como ingrediente em rações para bovinos, suínos e aves. A nova abertura de mercado se soma às autorizações recentes para a exportação brasileira de pescados de captura e cultivo, maçãs, melões, ovo em pó e gergelim à Malásia, consolidando uma pauta diversificada que atende tanto ao mercado de alimentos processados quanto ao segmento de serviços de alimentação e turismo do país. Já a República da Coreia começará a importar a partir de agora amêndoas de Macaúba e noz pecan brasileiras. A Macaúba é uma palmeira nativa encontrada em todo o território brasileiro, com frutos que oferecem polpa e amêndoas ricos em óleo de uso alimentar, cosmético e energético. Já a noz pecan responde por cerca de 3 a 4% do mercado mundial de nozes e castanhas. Atualmente, o Brasil é o quarto maior produtor do fruto, ficando atrás somente dos Estados Unidos, México e África do Sul. Em 2024, a República da Coreia importou 2,8 bilhões de dólares em produtos do agronegócio brasileiro, com destaque para grãos, carnes e oleaginosas. A nova abertura para amêndoas de Macaúba e noz pecan se soma a recentes aberturas para gergelim e couro bovino, aprofundando a parceria bilateral e ampliando a presença de produtos brasileiros de maior valor agregado no mercado coreano. A União Europeia confirmou ao governo brasileiro o retorno do sistema de habilitação por pré-listing para a exportação de carne de aves e ovos ao bloco. A decisão havia sido anunciada há algumas semanas, mas só agora foi oficializada.
Com a decisão, os estabelecimentos que atenderem aos requisitos sanitários exigidos pela União Europeia poderão ser indicados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e, uma vez comunicados ao bloco europeu, ficam aptos a exportar. No modelo Prestin, o mapa atesta e encaminha a lista de plantas que cumprem as normas da União Europeia sem a necessidade de avaliação caso a caso pelas autoridades europeias, o que torna o processo de habilitação mais ágil e previsível. A retirada das taxas norte-americanas trouxe alívio para o setor exportador de produtos citrícolas. Entendo por quê. O suco de laranja brasileiro já estava isento da taxa de 40%. Porém, no final da semana passada, o governo dos Estados Unidos retirou a tarifa adicional de 10% que havia sido aplicada de forma generalizada às importações em abril deste ano e que ainda incidia sobre o produto. Já os óleos essenciais, os subprodutos terapêuticos e a polpa de laranja tiveram as tarifas de 40% zeradas, mas continuaram sobretaxados em 10%. O anúncio trouxe alívio para o setor, que enfrenta um período de lentidão nos embarques internacionais. A tarifa de $415 por tonelada de suco de laranja concentrado e congelado segue vigente. O governo brasileiro anunciou um acordo bilionário com o Japão, voltado para recuperar as pastagens e melhorar a produtividade de maneira sustentável. As pastagens degradadas pelo Brasil se tornaram motivo de preocupação na COP30. Dos 160 milhões de hectares, ao menos 40 milhões estão desta forma. São áreas pouco produtivas e com alta emissão de gases de efeito estufa. O governo anunciou um acordo de recuperação de pastagens, com apoio da Embrapa e da Agência de Cooperação Internacional do Japão. Ao invés do produtor buscar novas aberturas, ocupar novas áreas para produzir, vamos ajudá-lo a recuperar a área de degradação, colocá-la no sistema produtivo e preservar a floresta e o cerrado em pé. O Japão vai investir mais de 5 bilhões de reais nesse projeto. O objetivo é aumentar a produtividade, especialmente no cerrado, e ao mesmo tempo reduzir a emissão de gases que impactam no aquecimento global. Os preços do arroz em casca pagos aos produtores seguem em queda no Rio Grande do Sul. Apesar desse cenário, as variações têm sido menos intensas nesta semana. Muitos vendedores consultados pelo CPEA estão afastados do mercado spot, aguardando alguma ação oficial por parte do governo por meio de leilões. Além disso, esses agentes estão focados no avanço do cultivo da nova safra. Do lado comprador, enquanto alguns estavam ativos apenas para a reposição de estoques, outros sinalizaram valores maiores, com o objetivo de formar estoques. Enquanto isso, as estimativas de oferta nacional seguem sendo ajustadas negativamente, mas não devem alterar a disponibilidade interna. No cenário mundial, a oferta da temporada 2025-2026 também deve ser semelhante à da temporada 2024-2025. No campo, dados do dia 13 do IGA mostram que a semeadura da safra 2025-2026 entrou na reta final no Rio Grande do Sul, com 86,31% já cultivados. Agora a gente explica a sustentação dos preços do algodão em pluma. A posição firme dos vendedores e o interesse do comprador por produtos de melhor qualidade deram certa sustentação aos preços do algodão em pluma no Brasil. Segundo os pesquisadores do CPEA, os vendedores estão atentos ao bom avanço das exportações e focados no cumprimento de contratos no mercado doméstico. Já os compradores buscam ajustar os estoques para as últimas semanas de atividades de 2025 e para o início de 2026. Já na exportação, na primeira quinzena de novembro, os embarques brasileiros de pluma somaram 244 mil toneladas, 18,5% inferior ao volume verificado em todo o mês de novembro de 2024, de acordo com dados da SECEX. O estado de Mato Grosso aprovou o programa Passaporte Verde. O projeto valoriza a pecuária sustentável.
O projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado e estabelece critérios para todo o monitoramento de rebanho bovino e bubalino mato-grossense. O objetivo é atender às exigências dos mercados internacionais mais competitivos. O programa foi desenvolvido pelo Instituto Mato-Grossense da Carne, em parceria com o governo do estado e o setor produtivo. O Passaporte Verde propõe o monitoramento socioambiental completo da cadeia da carne, desde o nascimento do animal até o abate, e prevê 3 etapas de implantação para incluir propriedades de todos os portes, além de oferecer suporte técnico e orientação aos produtores. Entre os objetivos dessa política de sustentabilidade estão o desenvolvimento sustentável, o acesso ao mercado global, qualidade e monitoramento, incentivo de parcerias do setor privado com entidades públicas, a valorização de serviços ambientais e o estímulo do ambiente de concorrência igualitária na cadeia produtiva. A nova legislação começa a valer em janeiro. O estado de Mato Grosso aprovou o programa Passaporte Verde. O projeto valoriza a pecuária sustentável. O projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado e estabelece critérios para todo o monitoramento de rebanho bovino e bubalino mato-grossense. O objetivo é atender às exigências dos mercados internacionais mais competitivos. O programa foi desenvolvido pelo Instituto Mato-Grossense da Carne, em parceria com o governo do estado e o setor produtivo. O Passaporte Verde propõe o monitoramento socioambiental completo da cadeia da carne, desde o nascimento do animal até o abate, e prevê 3 etapas de implantação para incluir propriedades de todos os portes, além de oferecer suporte técnico e orientação aos produtores. Entre os objetivos dessa política de sustentabilidade estão o desenvolvimento sustentável, o acesso ao mercado global, qualidade e monitoramento, incentivo de parcerias do setor privado com entidades públicas, a valorização de serviços ambientais e o estímulo do ambiente de concorrência igualitária na cadeia produtiva. A nova legislação começa a valer em janeiro. Em um mês, o BNDES aprovou 2,45 bilhões de reais em renegociação de dívidas rurais. 97% dos recursos foram acessados por produtores do Rio Grande do Sul. O programa voltado para agricultores que apresentaram perda significativa da safra em função de eventos climáticos já atendeu até agora agricultores de 485 municípios, distribuídos em 16 estados. Foram aprovadas cerca de 8.300 operações, com um ticket médio de R$ 296 mil. 97,2% dos recursos foram acessados por produtores do Rio Grande do Sul, onde a situação com o endividamento é mais grave. Dos 2 bilhões e 450 milhões de reais aprovados, 1,5 bilhão foi destinado a agricultores familiares e médios produtores. O montante liberado representa 20% dos 12 bilhões de reais de recursos públicos repassados pelo Ministério da Fazenda ao BNDES. A linha de renegociação ficará aberta até fevereiro de 2026. As negociações envolvendo o boi gordo estão um pouco mais aquecidas, com os preços praticamente estáveis. A oferta aumentou em algumas regiões, o que permitiu o alongamento das escalas, que ficaram entre 7 e 17 dias em várias praças. Segundo o CPEA, na parcial de novembro, em Sorriso, Colíder e Rondonópolis, em Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Tocantins e em Bauru e São José do Rio Preto, no interior paulista, a valorização da arroba bovina foi de apenas 1%. Já no noroeste do Paraná, Triângulo Mineiro, norte de Minas e oeste da Bahia, as altas nos preços foram um pouco maiores, entre 2% e 3%. No norte de Goiás, Rio Verde e Goiânia, os preços avançaram cerca de 4%. Por outro lado, quedas de 2% foram observadas em Mato Grosso do Sul e Rondônia. No estado de São Paulo, os negócios têm ocorrido principalmente entre R$ 320 e R$ 325. A relação de troca de suíno vivo por farelo de soja atingiu em setembro o momento mais favorável ao suinocultor paulista em 20 anos. Saiba o que vem pela frente.
Desde outubro, o derivado de soja passou a registrar pequenos aumentos nos preços, contexto que tem desfavorecido o poder de compra do suinocultor. Assim, neste mês de novembro, a relação de troca de animal vivo por farelo já é a pior deste segundo semestre. Cálculos do CPEA mostram que com a venda de 1 quilo de suíno vivo na região de Campinas, o produtor pode adquirir, nessa parcial de novembro, até o dia 18, 5,13 quilos de farelo, contra 5,37 quilos em outubro e 5,57 quilos em setembro. Ou seja, é o menor poder de compra desde junho deste ano, quando era possível adquirir 5,2 quilos. Os preços da carne de frango estão enfraquecidos nesta semana. Além da sazonal redução na demanda em segunda quinzena de mês, os colaboradores consultados pelo CPEA indicam que a recente queda no preço da proteína também está associada ao aumento da disponibilidade interna de frango vivo para abate. Apesar disso, as vendas da carne seguem em bom ritmo no mercado atacadista, mas pesquisadores indicam que não há sinais concretos de reversão no atual movimento de baixa nos valores de negociação. De outubro para a parcial de novembro até o dia 18, o frango inteiro resfriado registra desvalorização de 2,2%, com a atual média a R$ 7,81 o quilo. E pela segunda semana seguida, os preços dos ovos estão em queda. A gente explica para você. As cotações dos ovos seguem em queda nas regiões acompanhadas pelo CPEA. Em parte das praças, as desvalorizações em 7 dias chegam a 8%. O menor ritmo de vendas vem aumentando gradualmente os estoques nas granjas. Assim, produtores têm tido dificuldades em manter os valores da proteína e cedem nas negociações. Colaboradores do CPEA indicam que, diante da maior oferta, não há espaço para reação positiva nos valores da proteína. E a tendência é de que os preços sigam enfraquecidos até o encerramento deste mês. Com previsão de menor oferta mundial e expectativa de demanda mais aquecida, os preços da soja estão subindo. Os produtores brasileiros estão mais resistentes em negociar novos lotes de soja em grão. Isso porque, com as chuvas irregulares, necessidade de replantio de algumas áreas e demanda externa mais aquecida, a liquidez no mercado spot nacional diminuiu e os preços subiram. De acordo com o CPEA, projeções da USDA apontam menor oferta mundial, o que pode impactar em menor volume de estoque por demanda. Levantamentos do CPEA apontam que os preços do farelo de soja seguem aquecidos, resultado da demanda doméstica em alta. Já as indústrias de biodiesel seguem abastecidas, o que mantém as negociações de óleo de soja enfraquecidas. Os vendedores de milho também estão retraídos. Com isso, os preços seguem firmes. A semeadura da safra de verão vem apresentando bom desenvolvimento nas principais regiões produtoras do país. De acordo com a Conab, até 15 de novembro, pouco mais de 52% da área da safra de verão havia sido semeada no Brasil. Com o foco no campo, os vendedores estão segurando as negociações, com a demanda pontual apenas para repor os estoques. Já no mercado internacional, com a estimativa de maior produção mundial, os preços seguem em queda. Com relação aos embarques brasileiros de milho, segundo a SECEX, a média diária de embarques este mês está 7,6% acima da de novembro de 2024. Com isso, em 10 dias úteis de novembro, foram embarcadas 2,67 milhões de toneladas de milho. Caso o atual ritmo seja mantido até o encerramento deste mês, as exportações brasileiras de milho podem somar 5 milhões de toneladas. Agora a gente volta a falar da soja. O plantio da safra 2025-26 no Brasil atingiu 69% da área total prevista até 15 de novembro, segundo a Conab. Esse percentual indica um ritmo mais lento em comparação com o ano anterior, devido principalmente à instabilidade climática. A plantadeira demorou um pouco mais para ir para o campo por causa do tempo maior de estiagem. Em poucos meses, mais uma safra vai cruzar as fronteiras. O cheiro de terra molhada já é um indicativo para o seu Cairo. As chuvas chegaram e agora os 800 hectares de terra vão receber a soja. A fazenda fica em Rio Verde, Goiás. Esse ano iniciamos o plantio da soja no dia 14 de outubro. Tinha umidade, mas não era ainda aquela umidade realmente esperada, né?
né? Aqui nessa fazenda, após a gente iniciar o plantio, ainda houve alguma chuva, mas em uma outra propriedade, sim, lá ainda estamos vendo se vai ter de replantio. Nós estamos esperando por chuva, mas foi plantado e a chuva não veio. Esse é só um exemplo dos milhares país afora. Os números impressionam e a tendência de produção deve ser maior a cada ano que passa, no que depender do homem do campo. Em 2024, o Brasil colheu mais de 350 milhões de toneladas de grãos. Os dados são da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. A soja continua sendo o carro-chefe, seguida pelo milho e pelo arroz. A previsão para a safra brasileira de grãos 2025-2026 é de uma colheita de 354,7 milhões de toneladas. Isso ainda segundo a Conab. É uma atividade de alto risco, com custo elevado. E tem hora que o produtor, ele fala, cara, não posso, tem que ser agora. E aí, igual você falou, tem que ter fé. Porque fala, não, vai dar certo e acreditar e fazer, porque senão ele não é agricultor. O ciclo do cultivo da soja geralmente dura 90, 150 dias, dependendo da variedade das condições climáticas e do manejo adotado. No país, as principais regiões produtoras são Mato Grosso, liderando a lista, seguida do Paraná. Os especialistas alertam sobre o que é fundamental para garantir o sucesso do plantio. É preciso escolher cultivares adequadas à região, planejar o plantio de acordo com o clima e solo, realizar manejos de acordo com pragas e doenças, além das tecnologias para otimizar a produção. Agora é esperar que venha boas chuvas aí, que a lavoura se forme legal e tenha uma produtividade boa, já que nossos preços não estão tão legais, mas a gente produzindo bem, uma coisa cobre a outra e a gente consegue passar mais um ano, né? E não é só o campo que movimenta essa engrenagem. A indústria tem papel fundamental nesse ciclo. É aqui que a matéria-prima ganha valor. O grão vira óleo, o leite vira queijo, a cana vira etanol. E isso gera milhões de empregos e faz a integração entre campo e indústria, gerando competitividade e inovação para o país. Uma está interligada à outra e nós temos uma janela e nós temos que trabalhar dentro dessa janela. Isso é igual Fórmula 1, né? Você não pode demorar para fazer a troca de pneu, não você perde a corrida. Um subproduto da cana-de-açúcar usado na alimentação animal, na produção de energia elétrica e de biocombustível pode ganhar agora mais uma utilidade nas mãos de um estudante de escola pública. O bagaço da cana pode virar tecido. Tudo se transforma. Esse deveria ser o lema. O tecido que já foi bagaço de cana passou por um longo processo de transformação até chegar a este resultado. O projeto foi desenvolvido em 2023 aqui no Centro de Ensino em Período Integral Oswaldo da Costa Meireles, em Lusiânia. E o Tiago é o aluno responsável, aprendeu todas as técnicas durante as aulas de biotecnologia, inclusive quer seguir carreira. Agora ele vai mostrar pra gente como que esse fio de tecido, né, é transformado, né? Porque ele veio a partir do bagaço de cana, não é isso mesmo? É um processo difícil? É um processo complicado, que levou esse período de 2 anos, quase 3 anos, mas que com muito empenho e muita pesquisa a gente conseguiu chegar no resultado satisfatório, que agora pretendemos apresentar lá na FBiotech, lá na Bahia. Então a gente está ganhando reconhecimento e mostrando que dentro de uma escola pública a gente consegue produzir o que a gente quiser, só ter consciência disso e saber destinar nossos estudos. No laboratório, a ideia é dar um novo destino ao bagaço de cana que seria descartado pelas propriedades rurais da região. Processos químicos auxiliam na extração da celulose e no clareamento do material. Depois da secagem, o resultado é uma fibra têxtil que se assemelha à textura do algodão. Para Tiago, projetos como esse podem ser o ponto de partida para uma indústria têxtil mais sustentável. A gente tem um deserto conhecido como deserto do Atacama e lá a gente tem toneladas de roupas descartadas anualmente. Roupas que são produzidas principalmente através do plástico, liberando-se microplástico, como poliéster. A gente começou a estudar um material que fosse possível produzir um tecido sustentável, assim como o lyocell produzido através do eucalipto. A gente chegou no bagaço da cana porque, por mais que ele seja descartado, por mais que ele seja utilizado também para a indústria térmica, de energia térmica, a gente tem mais de 50% dele descartado de forma incorreta, seja por barracas que produzem caldo de cana-de-açúcar, seja por empresas que produzem destilados. Então a gente tem todo um processo sustentável
todo um processo que não vai degradar o meio ambiente em si. A gente vai estar restaurando algo que seria descartado e prejudicaria o meio ambiente. Todo mundo aqui é capaz de desenvolver suas ideias e tirar daqui da cabecinha e transformar em um projeto e, de fato, ir para o papel. E, de fato, mostrar para o mundo que vocês possam e podem transformar uma ideia pequena em uma ideia fantástica. Uma bebida fabricada no interior de Minas Gerais foi premiada num concurso estadual de cachaça de alambiques e aguardentes. A produção em uma fazenda de quase 100 anos. A 20 quilômetros da região central de Governador Valadares, o distrito de Santo Antônio do Pontal é a casa de uma iguaria em forma de bebida. A história da cachaça artesanal se mistura com a realidade da própria cidade. Claro, com um fator em comum, a família Almeida. Meu bisavô, Norberto Luiz de Almeida, ele veio da região de Cataguases, né? Com a intenção de produzir café. Mas o café logo foi dando espaço para que o avô de Túlio pudesse colocar os primeiros passos de produção da cachaça na prática. Por volta de 1947 ele registrou a cachaça Tinga, né? Não existia NPI naquela época, mas ele fez o rótulo da cachaça Tinga. Depois ele fez uma impressão em 1950, mudando o rótulo para amarelo, com a âncora, né? Descendo assim bem no meio do rótulo. Aí perguntaram a ele, por que essa âncora? A âncora é sinal de que é uma situação forte, segura um navio. Era bem base mesmo. E em 1956 ele registrou na junta comercial o processo. A história desse espaço, que hoje é a cachaçaria, começou lá em 1928, há quase 100 anos. Inicialmente, na época, a produção era movida por bois. Aí passou por essa roda d'água e depois foi modernizada com eletricidade. Hoje, a roda d'água faz parte de uma espécie de museu a céu aberto, que compõe a estrutura desta fábrica. Uma base histórica tão rica e detalhada deu espaço para que o Túlio mantivesse a tradição familiar. O trabalho centenário vem rendendo frutos. Neste mês, a cachaçaria recebeu 2 prêmios no segundo concurso de avaliação de qualidade das cachaças de alambique e aguardentes de canas mineiras. A premiação é promovida pelo governo de Minas e realizada pela Emater. E o que essa premiação representa para você? Essa premiação representa para mim dedicação, né? Muito trabalho, dedicação ao trabalho. Fortalecimento da marca, né? Eu quero que a marca seja conhecida aqui na região e que se expande, né? O artesão de cachaça acredita que premiações e incentivos governamentais ajudam a tirar o estigma da cachaça. Dessa forma, a bebida pode ser valorizada como um patrimônio culinário do Vale do Rio Doce. Quando você vai fortalecendo a marca, as portas vão se abrindo mais. E nisso aí, com a dedicação, já que eu estou aqui há 17 anos, já abri a minha primeira porta para os Estados Unidos. Já estou exportando para os Estados Unidos, né? Túlio ainda incentiva novos produtores a se manterem firmes na arte de transformar a cana-de-açúcar em uma cachaça saborosa e artesanal. Eu acho que deveriam, né, ter um esforço maior de registros legalizados de alambiques, porque isso, no futuro, ao longo prazo, vai dar resultado. Uma vaca da raça Nelore bateu o recorde de preço depois de ser valorizada em 54 milhões de reais em um leilão em Foz do Iguaçu. A vaca dona teve 25% da propriedade vendidos por 13 milhões e meio de reais. O valor de 54 milhões de reais é o recorde mundial de preços e o dobro da recordista anterior, vendida por 27 milhões de reais. Dona tem 10 anos de idade e uma trajetória recheada de conquistas. Entre elas, o título de melhor matriz do ranking nacional de Nelore 2023-2024. Além da beleza exuberante, Dona é também muito lucrativa. Para se ter uma ideia, em 90 dias ela faturou mais de 10 milhões de reais com a venda de prenhez e aspirações. Um adubo orgânico extremamente eficiente e sustentável. Ele é um composto rico em nutrientes e micro-organismos que melhoram a estrutura da planta e do solo, proporcionando boa produtividade e diminuição dos custos. Em meio hectare de plantação, Carlos deposita este pó escuro na terra. Tudo está bonito e saudável graças ao manejo.
A adubação é uma etapa importante e aqui é feita com o bocashi. O bocashi é um adubo orgânico que tem a ativação biológica e como elementos tem o fósforo de origem natural, tem também cinzas de reflorestamento, farelos de trigo, de arroz, melaço, cama de frango, que é aquele material que fica embaixo dos animais. E o Carlos, ele fabrica esse tipo de adubo aqui na propriedade há cerca de 15 anos, aqui em Planaltina. Conta pra gente como é que é feito esse processo, Carlos. Então, como você bem disse, o processo de produção do bocashi é natural. O bocashi ele vai vários elementos, como você falou, sempre com cuidado do equilíbrio nutricional carbono e nitrogênio. E todos esses produtos, como você falou, de origem naturais, têm por um objetivo de tratar a planta com os elementos que são necessários para o desenvolvimento. Nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, todos com essa origem natural. O que é interessante na ativação biológica é que você pode fazer com uma máquina que custa R$1 milhão ou você pode fazer no seu apartamento. Então, ativação biológica e compostagem é coisa muito simples, é muito tranquilo de se fazer. É neste espaço, dentro da propriedade, que o Carlos fabrica o adubo com um processo de decomposição de matéria orgânica, que resulta no material fermentado e rico em nutrientes. Todos os ingredientes eles são trazidos de uma forma equilibrada, eu faço a pesagem desse material e faço as misturas. É a biologia, é a microbiologia, ou seja, é o ambiente microscópico que promove o desenvolvimento do produto propriamente dito. Depois de todas essas misturas, o equilíbrio de todas as matérias-primas, a planta está com um banquete pronto. O adubo não tem restrição de cultura. É excelente para canteiros, hortas, pomares, lavouras e até para plantas ornamentais. Segundo Carlos, o bocashi libera os nutrientes para a planta na velocidade que ela precisa para utilizá-los. E esse cuidado faz com que a produtividade aumente e o custo de produção diminua. A principal proposta é você dar ao cliente, ao consumidor desse adubo, possibilidade de produzir sem utilizar em excesso adubação química, agrotóxicos. Ele que tem uma pequena propriedade, ele poder não rotacionar tanto a cultura, ele poder segurar um pouco mais. Então ele consegue reduzir custo de pulverização, de adubação, de rega e naturalmente por conta dessas economias ele reduz o custo de produção. Hoje nós temos uma busca cada vez maior por sustentabilidade e o bocashi permite ter uma sustentabilidade e uma saúde maior para o solo, substituindo uma adubação química por uma adubação que é biológica, que tem micro-organismos que vão poder fazer bem para esse solo, desde a parte química, passando pela parte física e principalmente para a biologia desse solo, a gente tem realmente plantas que são bem nutridas, com a quantidade de alimento correto e tendo uma maior sustentabilidade na produção rural como um todo. Carlos fabrica cerca de 60 toneladas por mês. Desde o início da produção, ele recebe a orientação da Emater. Esse atendimento foi importante em todas as etapas. A gente sempre acompanhando a família dele, sempre vendo todos os processos e a gente teve a oportunidade de auxiliar. A produção do adubo orgânico é motivo de orgulho e alegria por aqui. Mudou a minha vida, hoje eu tenho 3 filhos, a minha esposa ela conseguiu ver todos os primeiros passos dos filhos sem ter que terceirizar essa educação, e isso graças à qualidade de vida que esse adubo pôde proporcionar à minha família. Em Rio Verde, uma horta comunitária cultiva a conhecida guariroba, uma planta típica do Cerrado e muito presente na culinária goiana. Ela é conhecida por vários nomes: gueroba, guariroba, palmito amargo, catolé, pati amargoso ou coco babão. Para nós aqui em Goiás, os 2 nomes mais comuns são guariroba e gueroba. E nesta fazenda em Rio Verde, tem para dar e vender. Somente nesta área são pelo menos 500 pés plantados, cada um em um estágio diferente de desenvolvimento. Essa gueroba aqui ela pode ser plantada também em quintais, em casa também. Ela planta o coco, né, faz a muda, aí depois de uns 4 meses que nasce, cuidando dela, adubação, 5 anos já está no ponto para ir para a mesa, para poder comer. Os coquinhos que se plantam para produzir a gueroba são esses, os próprios frutos da palmeira. A gueroba é uma espécie de palmeira nativa do Cerrado e, junto do piqui, é considerada um símbolo da cultura e da culinária do Centro-Oeste. Mas calma lá que gueroba não é a mesma coisa que palmito, mas o termo gueroba se refere especificamente
a um tipo de palmito amargo. A confusão acontece porque, popularmente, a palavra gueroba é usada para nomear a planta e o seu palmito, sendo um apelido para o palmito amargoso. Ou seja, palmito é a parte comestível extraída do broto terminal de diversas espécies de palmeiras. Já o palmito amargoso é o nome dado ao palmito extraído da gueroba, devido ao seu sabor característico e mais forte em comparação a outros tipos de palmito, como o de pupunha ou açaí. Quando ela estiver no ponto para poder colher, aí corta ela embaixo, bem baixinho ali no pé, no chão, entre o chão e a gueroba ali onde é que começa a raiz dela, e a cabeça dela fica embaixo. Depois que deu o processo para poder cortar ela, aí limpa ela, pode fazer tanto a conserva como afogado, ou geralmente as pessoas comem mais afogado, né? Ou salada também. Em resumo, a gueroba é uma palmeira, e o seu palmito é o que o torna conhecido como palmito amargoso. O desenvolvimento é rápido e as folhas são mais eretas. Algumas delas, aos 4 anos de plantio, alcançam de 3 a 4 metros de altura. O mais difícil é a limpeza dela, né? Porque geralmente tem que estar carpindo, limpando ela para ficar limpinha, porque se ela ficar muito no mato, muito suja, ela demora a poder vir. Não bater veneno também, porque senão ela demora o ciclo, né? Cuidar de uma plantação de gueroba não é tão difícil. Depois da muda plantada, basta limpar a área para retirar o mato e possíveis pragas. E geralmente, essa limpeza é feita de 6 em 6 meses. Essas guerobas aqui estão plantadas em uma área de uma horta comunitária, criada por um vereador aqui da cidade de Rio Verde. A ideia é que elas sejam colhidas e sejam doadas para famílias carentes e instituições da cidade que atendem pessoas em vulnerabilidade. A horta também conta com outras culturas, como alface, mandioca, abóbora, salsinha, cheiro verde, cebolinha e até tomate. Tudo que é produzido na área é doado, inclusive a gueroba ou guariroba, como você é acostumado. Em São Paulo, áreas antes abandonadas estão se transformando em espaços de cultivo e convivência. As hortas urbanas ganham força e já são parte das estratégias para enfrentar as mudanças climáticas, gerar renda e combater a fome. Você já ouviu falar em hortas urbanas? Elas brotam em terrenos baldios, áreas abandonadas e cantinhos improváveis da cidade de São Paulo. Um movimento que começou pequeno, mas que hoje faz parte das soluções mais criativas para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Em cada canteiro há mais do que plantas. Tem gente gerando renda, reduzindo o calor, reaproveitando água e principalmente alimentando quem mais precisa. Nós estamos no meio de uma horta urbana que fica em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Um cenário verde que cresce entre muros, casas e asfalto. E a ideia aqui é mostrar que mesmo com as mudanças climáticas e o aumento da temperatura, a natureza sempre encontra um jeito de resistir. Por aqui o que não falta é mão na terra. São agricultores, moradores e trabalhadores da própria comunidade que veem na horta uma oportunidade de vida mais digna e saudável. A gente tem muitas áreas disponíveis nas cidades ou subutilizadas ou não utilizadas que podem ser transformadas em hortas, e também a gente tem pessoas que têm em sua origem alguma coisa voltada ao campo. Por exemplo, aqui na Zona Leste a gente tem muitas pessoas que vieram de outros estados e essas pessoas em algum momento já trabalharam com processos de agricultura, e essas pessoas elas conseguem muito fácil ser capacitadas para trabalhar nesse tipo de produção de hortaliças, tá? Além de gerar renda, o projeto ajuda a combater a insegurança alimentar. Para se ter uma ideia, somente na horta de São Mateus, os agricultores colhem de 5 a 6 toneladas de alimentos por mês. Parte da produção é vendida diretamente para o público e supermercados da região, e outra parte é destinada a famílias em situação de vulnerabilidade.
Em setembro de 2023 foi criado o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, que engloba 4 ministérios e prevê planejamento em âmbito nacional. Um levantamento do governo em parceria com a FGV demonstrou que apenas 1/3 das 67 cidades brasileiras pesquisadas concede formalmente áreas públicas para que esse tipo de iniciativa aconteça. Dos que apoiam hortas urbanas e escolares, 75% dizem que a principal finalidade é o combate à fome e 64% afirmam que a educação ambiental é um dos principais objetivos. Em 2023, a gente fez uma pesquisa, então, para entender em que momento as cidades brasileiras estão nessa agenda de agricultura urbana, e o que a gente viu são 2 grandes fragilidades principais. A primeira delas do ponto de vista regulatório, né? Então, só 1/3 das cidades dessa pesquisa sinalizaram que possuem uma lei de agricultura urbana, e isso mostra uma fragilidade na continuidade da agenda ao longo dos ciclos políticos, né? E a segunda maior fragilidade, né, justamente o recurso financeiro. Então, hoje é uma agenda que depende muito dos recursos municipais, um orçamento já muito disputado. Então, se as cidades, né, não conseguirem fazer uma composição de diferentes recursos, sejam eles públicos, de diferentes entes federativos e privados, trazendo o setor empresarial também para o financiamento dessa agenda, dificilmente a gente vai conseguir a escala necessária para que esses benefícios todos, né, sejam bem usufruídos aí pela população brasileira. Então, de fato, a gente está diante de um novo momento em que a agricultura consegue, né, ser essa intersecção entre essas diferentes crises, um potencial imenso de conectar, né, os desafios da segurança alimentar e nutricional com os desafios climáticos da nossa atualidade. E elas de fato ajudam a reduzir o efeito das mudanças climáticas. O solo verde absorve o calor, melhora a qualidade do ar e transforma espaços abandonados em áreas vivas. Tudo isso em um terreno embaixo de uma linha de transmissão, que seria inutilizado se não fosse a horta. À medida que essa área aqui, ela tem uma área de 10 mil metros quadrados, então é uma área gigante. E se a gente irrigar essa área todo dia, pela manhã, lá pelas 10 horas e no fim da tarde, 4, 5 horas, a gente consegue fazer com que a temperatura baixe aqui em 5 graus todo dia. Então, se você imaginar, nesse contexto de 10 mil metros quadrados, a gente conseguir baixar 5 graus a temperatura desse local, se a gente tivesse milhares de hortas espalhadas numa grande metrópole como São Paulo, a gente conseguiria criar microclimas que favoreceriam toda a população de São Paulo, por exemplo. E é claro que a gente não ia deixar de comprar alguma coisa fresquinha daqui da horta de São Mateus, até porque tudo que está aqui é colhido na hora. E o que vai para a mesa vem de pessoas que querem uma cidade mais verde. Esse movimento verde se espalha pela cidade. Segundo dados da Prefeitura, são 140 hortas urbanas na capital paulista, 240 hortas em equipamentos públicos e 1.225 em escolas. Nos bairros da Moca, que fica na Zona Leste, e Vila Madalena, na Zona Oeste, a ideia é a mesma, em escala menor, mas com a mesma força. A Horta das Flores é um ponto de encontro entre vizinhos, um aprendizado constante sobre senso de comunidade, alimentação saudável e ajuda para quem precisa. Já na Horta das Corujas, uma das voluntárias explica que conheceu o projeto por acaso. Então, há um tempo atrás, eu estava caminhando aqui pela Praça das Corujas e encontrei uma horta. E eu entrei na horta e dei uma olhada e encontrei um tempero da culinária asiática, né? Daí, assim, foi um chamado, né? Por que tem um tempero que eu não preciso atravessar a cidade para comprar esse tempero, né? E que tinha plantado aqui nessa horta, né? Então, foi a partir de um tempero que eu comecei a me interessar como é que a gente consegue plantar comida mais perto da nossa casa, né? Mas nem tudo são flores. No caso dessa horta na Vila Madalena, as agricultoras sofrem com a falta de incentivo público, o roubo e a colheita descontrolada dos moradores da região. E com um detalhe, sem plantar de volta. Então o trabalho diário e esses tipos de desafios acabam ficando só para elas.
a gente convida para as pessoas conhecerem a cidade, conhecerem os espaços verdes, né? Não terem medo, né, de ajudar a cidade, né, com as próprias mãos, né? Então você pode vir ajudar a regar, você pode ajudar os voluntários mais experientes no que as pessoas estão fazendo, né? E não queira fazer tudo num dia só, né? Então o aprendizado é dia por dia, você vai vendo as plantas têm seu ritmo, você também tem que se adequar ao ritmo, né? Você tem que estar na velocidade, não é nem 1x, é 0,75. E o que faz a agricultura urbana ser uma agenda extremamente estratégica para esse momento, especialmente no âmbito da discussão da COP30 aqui no Brasil, é justamente porque ela é uma das agendas que está no ponto de encontro entre crises que são sociais, humanas, econômicas, climáticas, né? Então, além de todo o potencial de produção de alimentos na proximidade aonde vivem a maior parte das pessoas no mundo e do potencial de erradicação da fome nos centros urbanos, você também precisa olhar para outras camadas dessa atividade, que não são medidas pelo número de toneladas de alimentos ou da quantidade de hectares que as hortas urbanas ocupam nas cidades, né? Elas precisam de outros indicadores que possam dar vazão a essa complexidade. Então, as hortas é o que eu sempre falo, se a gente fizer uma expansão bem gradual, com bastante consistência e com apoio de governos, de prefeitura, eu tenho certeza que a gente conseguiria criar espaços verdes que beneficiariam toda a população de São Paulo, a municipalidade, e a gente também chegaria ao encontro dessas políticas aí de enfrentamento às variações climáticas, que hoje é um tema não só de São Paulo, não só do Brasil, mas do mundo todo. De um canto a outro, as hortas urbanas mostram que o futuro pode ser mais verde e começa literalmente pelas nossas mãos. E mais livre de agrotóxicos também. Segundo o estudo da FGV, mais da metade delas, 54%, produzem alimentos orgânicos. E pra gente fechar com chave de ouro, o Oliveira, que é agricultor e repentista, resume em um poema essa luta diária tão importante e bonita que eles realizam aqui. Herói é aquele que trabalha todo dia honestamente. O agricultor no campo, debaixo do solo quente, e o médico no consultório salvando seu paciente. Herói é aquele professor que ensina um aluno a ler. É alguém que mata a fome de quem não pode comer. É aquele que faz um bem sem nenhum superpoder. Herói é quem dá um bom conselho a quem está desesperado. É quem indica um emprego a quem está desempregado. É quem simplesmente abraça quem deve ser abraçado. O Agro Record News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.